Fala, futuros doutores, futuras doutoras, galera padrão ouro, Team Cérebro, tudo bem com vocês? Beleza? Voltamos aqui com mais um vídeo hoje, um vídeo sobre a medicina no Brasil, a demografia da medicina no Brasil, 2017/18. O estudo foi publicado esse ano, mas os dados foram coletados em 2017, beleza? Hoje iremos comentar aqui sobre o perfil dos novos graduados de medicina. A galera está pensando aqui em ganhar quanto, está querendo escolher quais carreiras, o que achou do curso de medicina. Vamos saber mais um pouco sobre isso? Então, chega de enrolação, let's bora pro vídeo, chama que vem. Bom, vamos lá. Separei aqui um trecho interessante para a gente ler. Primeiramente, em relação à estratificação de raça, né, e condição socioeconômica. Etnia ou raça, enfim, não lembro agora qual o termo que se encaixa mais corretamente. Vamos lá. A maioria é branca e tem renda familiar elevada. Os médicos recém-formados no Brasil, na sua grande maioria, são solteiros brancos, não têm filhos, dependeram financeiramente dos pais na graduação e ainda moram com eles. A maioria cursou o ensino médio em escola particular e fez cursinho pré-vestibular. Seus pais têm ensino superior. O que, convenhamos, que era de se esperar. A gente sabe que o acesso à carreira médica, à faculdade de medicina, é um acesso que infelizmente aí privilegia pessoas que têm uma condição financeira melhor, que podem pagar escolas melhores, podem pagar cursinhos para vestibular, ou que podem pagar faculdades também particulares. E se você coletar, por exemplo, dados desse ano para o ano que vem, esse valor ainda vai ser mais gritante para a condição financeira elevada, porque o estudo está contando tudo que é tipo de recém-formado. Então não importa se é de público ou de particular. Mas mesmo nas públicas, o nível socioeconômico de quem entra nessas faculdades já é de uma classe um pouco maior, né? Classe média alta, né? Classe alta, classe média baixa aí, é a grande maioria, beleza? Então era um dado que eu particularmente já esperava. Um total de 77% dos entrevistados se autodeclara de cor branca, porcentagem que sobe para 90% na região sul, 80% no Sudeste e cai para 54% no Nordeste e no Norte. Né? Aí a média deu essa daqui no Brasil. Apenas 1,8% se declaram negros e 16,2% pardos. O que está mostrando aqui que a medicina também está tendenciando, né, a entrada de pessoas que se autodeclaram brancas na faculdade. Isso aí já tem a ver com condições históricas, né, aqui do nosso país, que tem a ver também com o nível socioeconômico, beleza? Então, também esperava já isso aqui, né? Esse dado não me surpreendeu. Cerca de 91% dos médicos recém-formados são solteiros, 94% não têm filhos e um total de 85% descreveu sua situação no final do curso de medicina como alguém que ainda não trabalha e é financiado pela família. Cerca de 56% disseram morar com os pais ou parentes e 17,8% com amigos. Em média, os recém-formados têm 27 anos de idade, foi aqui que eu entrei, 16,8% deles tinham até 24 anos, 64%, a grande maioria, de 25 a 29, e apenas 14,8% tinham 30 anos ou mais. Mostrando aí, né, a média dos formandos, que também esperar mais ou menos por aí, né, 25 a 29. Geralmente o bedbulando ele não entra tão novo na faculdade de medicina, porque por ser um curso mais concorrido, mais complicado, acaba que ele fica tentando mais vezes aí até entrar. Isso é a grande maioria, tá, pessoal? Claro que tem gente que entra aí logo de cara, mas não é a maioria. Mais um trechinho aqui importante. Pouco mais de 1/3 deles vem de famílias com renda mensal entre 3 e 10 salários mínimos. As famílias de outros têm 29%, têm renda mensal de 11 a 20 salários mínimos. Entre os egressos formados em escolas do norte do país, 15% são de famílias que ganham até 3 salários mínimos mensais. Aqueles que vêm de famílias com renda mensal mais elevada, acima de 21 salários mínimos, são 31,2% dos estudantes das faculdades privadas e 20,4% de instituições públicas. O que era natural perceber, né? Particular, geralmente quem tem uma maior grana vai conseguir pagar. Mas, de modo geral, você vê aí que a grande maioria tem uma renda financeira aí, de 20 salários
ou mais, né? De 11 a 20 e acima de 20. É claro que na particular isso aí vai ficar maior, porque é quem tem condição de pagar. Cerca de 65% deles têm pais com curso superior. No caso das mães, 70% completaram esse nível de escolaridade. Aproximadamente um terço dos graduandos tem um médico na família. Entre os formados em escolas públicas, 25,8% já tem médico na família, proporção que vai a 35,1% em médicos de escolas privadas. No meu caso, né, não tem ninguém, então eu não estou nessa porcentagem aí. O motivo da escolha pela medicina, né? Por que as pessoas estão escolhendo fazer medicina? Só para lembrar que as respostas para essas perguntas aqui, né, elas poderiam ser repetidas, beleza? Então não era só uma resposta. Bom, a gente vê aqui então na tabela, né, motivos da escolha da profissão. Já aqui está na ordem da porcentagem. Se você somar aqui a porcentagem, vai dar mais que 100. Porque você tem aqui respostas repetidas, tá, que podem entrar aqui. Então, por exemplo, o que ganhou foi a vontade de fazer diferença na vida das pessoas ou fazer o bem, né, a vontade de fazer o bem para os outros. Segundo lugar, o interesse pelo estudo do organismo e das doenças. Terceiro, pelo interesse em si e desafio intelectual, né? No meu caso, seria a primeira opção aqui e a terceira, né? Pelo interesse na relação médico-paciente, pelo potencial de remuneração. E aí vem vindo aqui outros motivos também que as pessoas estão escolhendo. No meu caso seria aqui o primeiro, o terceiro, até posso incluir também a remuneração, mas não é o meu motivo principal. Meu motivo principal são o primeiro aqui e o terceiro, beleza? Agora, o legal é que as respostas aqui, elas não estão estratificadas por sexo. Repara só o seguinte aqui no próximo texto. Quando as respostas são agrupadas por sexo, vê-se que a escolha da medicina por parte das recém-graduadas tem maior componente social. Então as mulheres têm um pensamento mais voltado para o social. Elas são maioria quando a alternativa se refere ao fazer bem, 66,2% contra 60% dos homens. E quando a justificativa é o interesse na relação médico-paciente, 45% mulheres contra 35,5% dos homens. Mas são em menor número quando a escolha é atribuída ao desafio intelectual. Então, assim, os homens estão pensando mais friamente, segundo o estudo de modo geral, estão pensando mais friamente, né, em se desenvolver intelectualmente, e as mulheres estão pensando mais na parte social, beleza? Mas é claro que pode ter as duas coisas, tá? Isso aqui é só uma média, tá bom? Bom, agora vamos aqui ver um outro gráfico, uma outra tabela interessante. Bom, e o que os estudantes, né, que estão se formando estão pensando sobre o curso? Então foram feitas aqui algumas perguntas, algumas afirmações, e o estudante tinha que marcar, né, o que ele achava. Aqui não vale repetir. Então, como você avalia o nível de exigência do seu curso no sentido de prepará-lo para o exercício da medicina, da profissão? Bom, deveria ter exigido muito mais de mim. Isso aí deu 8,2%. Deveria ter exigido um pouco mais de mim. Quase metade. Exige na medida certa. Quase metade também, né? 40%, 43%. Deveria ter exigido um pouco menos. 3%. Deveria exigir muito menos. Aquela que não quer nada, né? 0,3%. Então você percebe que, em média, no geral, praticamente aqui 90% dos cursos de medicina ou exigiram na medida certa ou poderiam exigir um pouquinho mais. Eu fico também nessa média, tá? Eu acho que em algumas áreas, na minha faculdade, por exemplo, podia ter puxado um pouco mais. Então, assim, eu fico mais para a segunda opção aqui. Tô com a galera, tô com a maioria. Beleza. Agora, a percepção do curso. Distribuição dos recém-formados em medicina segundo a apreensão, ou seja, o entender, o aprender e a solidificação de conteúdos no curso de graduação. Claro, o aprender e o entender em relação ao trabalho do médico. Beleza? Tá. O curso permitiu aprender o que é o trabalho do médico. Concordo totalmente. 65%. Concordo em parte. 35%. Discordo totalmente. 0,5%. Então, grande parte dos cursos de medicina estão mostrando
mais aproximado do que é o real trabalho do médico. Na verdade, assim, a gente só vai ter uma percepção maior do que é o real trabalho do médico quando chega no 5º ano, que é o internato. Antes disso, você tem uma ideia, tá? Então, realmente, o curso de medicina, ele mostra, sim, como é que é o dia a dia do médico, mas só lá pro internato. Antes disso, fica meio difícil de você conseguir realmente ver como é que é a rotina. O curso permitiu compreender o que são as doenças? Concordo totalmente. Grande e esmagadora maioria das pessoas, olha lá, 82,2%. Concordo em parte, 17,7%. 0,1% discorda. Pô, você faz medicina e não consegue compreender o que são doenças. 0,1%. 4 pessoas responderam em privadas e 3 pessoas nas públicas. Pelo amor de Deus, né? Vocês estão fazendo que faculdade? Mas enfim, claro que dá para entender, gente. Você vai ter, caramba, uma vasta e tremenda discussão, pelo menos sobre as doenças mais prevalentes e mais importantes de cada área da medicina, da pediatria, da cirurgia, da clínica médica, da ginecologia, da obstetrícia, né, da infectologia e por aí vai. Então, assim, dá para ter uma excelente noção. Agora, se você quiser aprofundar mais numa coisa muito específica, aí não é a faculdade que vai te preparar, vai ser o seu estágio por fora, vai ser depois a sua residência, tá? O curso permitiu compreender os processos de adoecimento das pessoas. Como é que as pessoas vão se adoecendo? Por que uma pessoa infarta? Né? Porque antes ela vinha com a pressão alta, ela vinha diabetes, gerou a placa de gordura na artéria, e o que levou ela a ter diabetes e pressão alta foi a vida sedentária, se alimentando mal, se estressando. Então você consegue entender a fisiopatologia que leva a causar a doença, um desfecho ruim, por exemplo, em algum caso. É isso que essa pergunta está querendo perguntar. Concordo totalmente, 77%. Concordo em parte, 23%. Estou junto aqui, né? Dá para perceber muito bem. Como eu falei, com certeza você consegue entender todos esses processos que levam a pessoa a ficar doente no que é mais prevalente da população. Tá? Agora, por exemplo, na faculdade de medicina, deixa eu pensar aqui, eu não vou conseguir, por exemplo, entender muito bem uma doença muito rara. Se eu pegar uma doença muito rara, sei lá, que você não lida muito no comum, no dia a dia, para eu conseguir compreender aquilo, eu vou ter que buscar um artigo científico, vou ter que buscar um especialista. Então são coisas que ficam fora do que é mais comum. Né? A faculdade é para formar o médico para conseguir tratar e cuidar e evitar o que é mais comum na população. O curso valoriza o diagnóstico por meio de tecnologias. É uma pergunta que quer dizer mais ou menos o quê? Ó, o curso valoriza você dar diagnóstico com base em exame. Tá? Concordo totalmente, 20%. Bom sinal. Concordo em parte, 63%. Discordo totalmente, 18%. É claro que os cursos de medicina, eles valorizam, por exemplo, os exames tecnológicos, laboratoriais, exames de imagem, ressonância, mas esse estudo mostra, eu concordo, que grande parte das faculdades utiliza e ensina esses recursos como algo suplementar e não principal. Quer ver só o último dado aqui? O principal é a conversa com o paciente, e é o que o pessoal aqui está concordando, quem está se formando concorda. Olha lá, o curso valoriza o diagnóstico por meio de conversa com o paciente, anamnese, colher história, exame físico. Concordo totalmente, olha lá, 75%. Concordo em parte, 25%. Então, esses dois dados batem. Então as pessoas estão achando que o mais importante é o que o paciente fala, o que ele mostra para você no exame físico. E que exames tecnológicos, laboratoriais, de imagem, são algo suplementar ao que você colhe do paciente. Beleza, tem que ser. Né? Você não vai diagnosticar uma imagem, você não vai tratar uma ressonância, você vai tratar um paciente. Um exemplo aqui, por exemplo. Tá? Se o paciente vier com um ultrassom com cálculo em vesícula biliar, mas se ele não sente nada, você não vai operar o cara só porque a imagem veio com cálculo. Você vai operar se vier a imagem com cálculo e ele tendo sinais e sintomas da doença. Então isso significa não tratar a imagem. É o que a gente fala na medicina. Tá? Você não vai tratar exame, você não vai tratar a imagem, vai tratar o paciente. Então o que mais importa é o que o paciente está sentindo. E é claro que exames de imagem e laboratório vêm para confirmar a sua suspeita inicial. Bom, beleza. Próximo tópico aqui,
vivenciando condutas éticas ou de ética duvidosa. Distribuição dos médicos recém-formados em medicina segundo percepção de conduta ética vivenciada no curso de graduação. Agora, são condutas inadequadas. Então, olha só, como é que é a percepção da vivência desse estudante ao longo da faculdade, das práticas, né, dos hospitais, por exemplo, em relação à treta, digamos assim, né, ética inadequada. Bom, nas relações com pacientes, em ambulatório, enfermaria, etc., nos hospitais, né, ou então em postos de saúde, olha lá, 57,8% dos estudantes vivenciaram situações de má conduta ética nesses lugares. Vale lembrar que aqui as perguntas permitem múltiplas respostas, beleza? 30,7% nas relações de serviço ou profissionais de saúde com familiares dos pacientes. Então é o cara que chega, por exemplo, assim, para por exemplo, notificar um óbito e chega e fala, ó, seu filho morreu, entendeu? Grosseiramente, né? Não tem nenhuma empatia. É mais ou menos esse o exemplo. 30%. Relações do serviço ou profissionais de saúde com a comunidade e o público em geral. 15%. Nas relações de médicos com colegas, equipe e corpo administrativo. Olha, a treta rolou solta. Então aqui é a relação de médico com outro médico. Ou então com a equipe, médico com enfermagem, médico com nutrição, ou o contrário, beleza? Teve treta, teve má conduta ética profissional. Olha lá, praticamente 50%. Então são os dois que ganharam. A má relação médico-paciente e a má relação interpessoal entre os profissionais de saúde. Médico com médico, enfermeiro com médico e por aí vai, tá? Nas decisões em sala de aula, então, professor em sala de aula aí, ó, causando treta, 20% quase, e não vivenciou nenhuma conduta inadequada, que bom, 15% basicamente. Então você percebe que a relação médico-paciente ainda é um ponto aí que tem uma ética aí que deve ser melhorada, beleza? Assim como a relação interpessoal, gestão de pessoas basicamente. Bom, agora, os estudantes de medicina que se formam, eles pretendem fazer o que após a formação, após a formatura? Bom, o que pretende fazer agora que se graduou? Programa de residência médica na mesma escola onde concluiu o curso. Isso aí vai ser muito maior nas públicas, tá? Porque poucas particulares têm programa de residência médica, beleza? São poucas. Então você percebe aqui, ó, que 34% das públicas, dos estudantes que se formaram nas públicas, querem seguir residência na própria instituição. Na privada, 18%. Aí você vê que grande maioria, aí mesmo em privada ou pública, querem seguir sim residência, mas em outra escola ou outra instituição. Tá? É a grande maioria, olha lá, 57,8%. Outros, poucos outros, né? 2,2% querem se especializar, mas não com residência, e sim com, por exemplo, pós-graduação e depois fazer prova de título para especialista, 2,2%. E ó, 16% quer meter o pau já e sair dando plantão. Olha lá, início imediato de prática médica. Então ficou ganhando aqui que querem fazer residência, seja na própria instituição ou em outras, tá? E uma galera que também quer já sair dando plantão. Agora um dado interessante, qual é a preferência das especialidades da medicina? O que quem está se formando quer seguir? A tabela já está em ordem de preferência. Em primeiro lugar, pediatria. 400 formandos querem pediatria. Olha lá, 12,3%. Segundo lugar, clínica médica. E aí, por que tem tanta clínica médica? Porque isso aqui, não esqueçam que é pré-requisito para outras áreas. Então, assim, muitos querem entrar na clínica ou querem área clínica e depois vão decidir o que vão fazer depois. Cirurgia geral também tem uma galera, já imaginava, né? São as 4 grandes áreas da medicina: pediatria, clínica médica, cirurgia geral e GO, né? Olha lá, 12,3, 11,5, 8,8, 8,6. Lembrando que cirurgia geral também é pré-requisito para diversas outras carreiras cirúrgicas. Eu também já imaginava que anestésio viria aqui em quinto lugar, porque é acesso direto e é muito concorrido. E aí tem outras áreas, se quiser pausa aí, procura a sua de preferência. Olha lá,
Cirurgia plástica, o pessoal já respondeu, já decidiu que é plástica. Endócrino, olha que legal. Medicina da família, tá aqui nas cabeças, né? Top 20, bacana, bacana. Neurocirurgia, tá aqui 1%, né? Tem uma galera que quer, lembrando também acesso direto, 5 anos direto. E é isso aí, se quiser ver a sua área que você pretende, dá uma pausa e faz um check. Bom, agora se for estratificar essa preferência por sexo, a gente vê na tabela aqui, ó, na esquerda, o que as mulheres preferencialmente querem? Pediatria. Olha lá, pediatria é um curso que no perfil você tem um domínio das mulheres, tá? Tem muito mais mulheres pediatras do que homens. Ginecologia e obstetrícia também, embora eu tenha visto muito obstetra, então ficou aí GO e pediatria ganhando, porque são carreiras que têm maior quantidade de médicas. Dermato nas cabeças, praticamente só médica, dermatologista. Eu particularmente só vi um médico dermato, tá, que me deu aula, foi um professor da faculdade, que é o Azulay, muito conhecido aí, tem livro publicado, o pai também era famosão da dermatologia. Para quem gosta da área, procura aí, Azulay, vai ouvir falar dele, tá? E aqui nos homens, olha só que interessante, cirurgia geral em primeiro lugar, depois ortopedia, que é uma carreira que ainda tem muito mais homem que mulheres, embora quando eu tenha passado pela ortopedia no meu internato, eu cheguei a ver mulheres, mas assim, eram 20 residentes, eram 3 mulheres e 17 homens. E você tem que ter um porte físico para poder ser ortopedista, cara. A cirurgia ortopédica é uma coisa tipo carpinteiro, a parada é meio violenta, então você tem que ter um preparo físico. Se você quiser saber aí, ó, a sua área, também como é que tá nessa distribuição por sexo, dá uma pausa no vídeo e verifica aí. Olha lá, ginecologia e obstetrícia, ó, tá rolando também. Então tem homem querendo ser obstetra ou ginecologista. Show! Onde pretendem trabalhar, né? Querem ficar na mesma cidade? Querem ir para outra cidade? E aí? Vamos ver aqui a pergunta. Onde você pretende exercer medicina? Na mesma cidade onde nasci. É a grande maioria, 45%. Na cidade onde concluí minha graduação. Não precisa ser onde nasceu, 20,4%. Na mesma cidade onde eu for concluir a residência médica, 12,7%. E outro lugar, que não tem relação com os 3 primeiros, 22,4%. Bacana, então a maioria quer exercer onde nasceu. Bom, onde pretendem trabalhar, né? Qual é o lugar que eles gostam de trabalhar? Você gosta de hospital, o seu perfil é mais consultório, clínica, empresa, enfim. O meu se encaixaria em hospital e consultório, está nas cabeças aqui. Então você percebe que a maioria das pessoas gosta de ambiente hospitalar. A própria cirurgia, né, cara? Cirurgião, obstetra, vão trabalhar mais em hospitais, onde você tem centro cirúrgico. Isso não quer dizer que você não possa ter um consultório com centro cirúrgico, mas aí requer uma quantidade financeira, uma grana bem alta, beleza? Então aqui, ó, unidade básica de saúde, que seria postinho, a clínica da família, praticamente aí 30%, hospital 80%. Aqui as perguntas podem ser várias respostas, beleza? Então no meu caso seria aqui, ó, consultório e hospital, é minha preferência. E você? Fala a sua aí nos comentários. Bom, outro ponto legal é a expectativa de grana. Quanto os recém-formados pensam em ganhar assim que se formam e depois de 5 anos de trabalho. Então, assim que se formam, a maioria das pessoas pensam em ganhar de 8 a 12 mil, 43%. Em segundo lugar, ó, ficou meio empatado, né? Praticamente 20%. Pensam em ganhar de 12 a 16 mil ou até 8 mil. Quem fizer residência vai ficar nessa faixa aqui, ó, de 8 a 12 mil. Porque a residência ela paga R$ 3.300. Todas as residências, a não ser que aumente para o ano que vem, por exemplo, né? E aí você dando plantão por fora, se matando, você consegue chegar ali nos 8, um pouquinho mais. Né? Dá para chegar nos 8, mas tem que se matar. Agora, rendimento ideal depois de 5 anos. Olha como é que mudou. Aqui, ó, logo depois que se forma, você percebe que 2% pretendem ganhar 24 mil ou mais. Mas depois de 5 anos, 33% querem ganhar 24 mil ou mais, o que é plenamente possível para a carreira médica. Tá? Isso aqui não é nenhuma viagem, os caras não estão drogados, não estão viajando. Isso aqui é plenamente possível, beleza? Você vê que a maioria já pulou, ó, a porcentagem migrou
para valores mais altos, ó. A maioria está aqui, de 16 mil para frente. Beleza. Agora, o que é mais importante para os formandos em relação a um trabalho gratificante? Bom, capacidade de obter equilíbrio entre profissão e vida pessoal. É o que eu quero também, né? É um dos pontos principais também que eu estou buscando após a formatura e ao longo da minha vida. 84%. Aqui valem várias respostas também, tá? Ter uma jornada de trabalho flexível, também quero isso aqui. Né? Eu quero conseguir montar ali meu horário. Um dia pego um hospital, né, um plantão full, outro dia faço um consultório, uma coisa mais light, outro dia, por exemplo, posso dar minha aula, né, trabalhar como professor, no dia seguinte volto a dar um plantão, consigo flexibilizar o meu horário. Eu também estou buscando isso. Olha que legal! O último aqui, possibilidade de exercer o ensino. Galera pensando em ser professor. Na área da medicina, por exemplo, olha lá, 44%, bacana, gostei de ver isso aqui. O pessoal está querendo ensinar, muito legal. Show, gostei bastante. Tem um pessoal que quer pesquisa, ó. Lembrando que pesquisa, gente, você pode clinicar por fora, você pode dar plantão por fora e seguir pesquisa, tá? Você não tem que ser exclusivo de uma coisa ou outra. Você pode mesclar. Eu posso trabalhar em um hospital, eu posso ser pesquisador, eu posso ter consultório e posso dar aula. Você pode fazer as 4 coisas juntas, tá bom? Não tem nenhum problema. E é isso aí. Esse foi o nosso vídeo de hoje, vídeo bacana, né? Para a gente ter uma perspectiva de como é que está, né, a mente, os anseios dos formandos em medicina. E o meu perfil se encaixa mais ou menos aí com o que a galera está pensando em ganhar, em trabalhar, em estudar e flexibilizar aí a sua carreira, a sua profissão, beleza? Diz no comentário aí o que você achou desses resultados e o que você pensa, né, em fazer residência na cidade, voltar para a sua cidade natal. Beleza, é isso aí. E fala também a sua carreira que você pretende seguir. Chora agora, reaprovado. Se não aguenta, não se envolve, chama que vem. Um beijo do fundo do ventrículo esquerdo. Vemos aonde? Nos plantões por aí. Tchau. A bancada que os médicos ficam. Passa o gangrena. Na área endovascular cardiológica. Beatriz Souza, pela batalha para alcançar a média.